Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela sua rede SAT e pelo site esportemaistv.com.br. E hoje um programa especial. Programa especial porque nós vamos falar daqueles atletas tocantinenses que estão brilhando, que estão estourando pelo Brasil inteiro. Vamos falar com o Rony, que está no Vila Nova, que é de Aurora, com o Diogo Campos, que é de Aparecida do Rio Negro, que está no Atlético Goianiense, e com o Lúcio, que já rodou o Brasil, o mundo inteiro, e está de volta para a alegria do tocantinense, voltando aqui ao Gurupi. Lúcio, um abraço, seja bem-vindo ao seu retorno aqui ao nosso estado, o estado do Tocantins. Obrigado, Neymar. Muito obrigado, é um prazer estar falando com você, estar dando essa entrevista para o seu programa aí, porque você é uma pessoa que me acompanha desde a base do Goiás, desde o início, e estou muito feliz de estar voltando ao estado. Pois é, eu quero começar justamente pelo Goiás. Como surgiu a sua ida de Alvorada para o Goiás? Você foi com quantos anos? Ficou quanto tempo no Goiás? Passou pela equipe de base, foi profissional e depois estourou para o Brasil e para o mundo? Então, foi em 91, né? O Goiás veio fazer jogos amistosos aqui no estado. Antes tinha vindo do Goiânia, só que minha chefe não liberou. Eu trabalhava no depósito de madeira, minha chefe não liberou. Fiquei com medo de pedir para ir. Aí depois o Goiás veio, ela já me liberou, eu joguei contra o Goiás, entrei uns 15 minutos, né, era o Pedro Lima, o treinador do Alvorada na época, e do Goiás era o Zé Mário. E eu entrei 15 minutos, o Zé Mário falou, não, quero te levar. Você estava com quantos anos? 16 anos, 16 anos. E me levou. Você jogou contra a equipe principal do Goiás? Eu entrei, fiquei no banco da associação, entrei 15 minutos, entrei no jogo e... Lembra o placar? Perdemos 2-1. Eu dei um drible lá no Lira, lá no pessoal. E o pessoal gostou e acabou me levando. Um mês depois eu estava lá no Goiás já. Pois é, aí você ficou na equipe de base quanto tempo? Fiquei de 91 a 95, né? Mas em 93 eu já... Desde 91, quando eu cheguei, eu já treinava com profissional. Com 3 meses já fui para o banco do profissional, um amistoso que teve. E todos os coletivos que faltavam jogadores, eles parece que já estavam me preparando. Me levavam para jogar na equipe principal, para treinar, para fazer coletivo, então isso sempre acontecia. E em 94 eu já subi com a equipe na Série B. Bom, e aí no Goiás, você, profissional, chegou a ficar quanto tempo? No Goiás, profissional, eu fiquei de 94, né, que eu me profissionalizei em 94, mesmo tendo idade de júnior ainda. Em 94 e saí no final de 96, depois que eu fui jogador revelação, né, e seleção do Campeonato Brasileiro em 96. Aí foi apenas assinar o passaporte para depois sumir e rodar pelo Brasil inteiro, Flamengo e Companhia Limitada. Isso, foi o início ali, no final do ano eu fui para o Flamengo, né? E aí comecei a rodar, comecei a jogar nos grandes clubes aí, realizar sonhos. Não só meus sonhos, mas dos meus familiares também, de amigos, né? Então isso foi muito prazeroso. Essa é a minha trajetória ali de início no Goiás, mas eu tenho que agradecer a muita gente, né, aqui no estado mesmo, o ex-prefeito Zé Barbares, Cláudio Alvorada, o Divino Alves Campos, que foram pessoas que me davam passagem para eu viajar, o meu irmão Lucivan Reis, que mora em Gurupi agora, muita gente, o Gilberto Lima, lá de Goiânia, muita gente foi que me ajudaram, foram juntando assim pessoas certas na hora certa ali que acabaram me ajudando e tudo deu certo, graças a Deus. No início tudo é flores, né? Quer dizer, tudo que viesse poderia ser coisa ruim, boa, mas você encarava. E foi justamente dentro disso aí que você encarou o desafio e conseguiu vencer como jogador. Foi, quando eu fui para o Goiás, eu lembro que eu fiquei 3 meses, fui em setembro, né, de 91. Aí quando eu voltei, quase no final do ano, tinha umas pessoas na rodoviária, eu desci do ônibus, e 2 caras bebendo cerveja lá, falaram assim, eu sabia que ele ia voltar, tá vendo aí, não deu certo. Aquilo ali foi uma das maiores motivações da minha vida, eu nunca esqueci até hoje. E aí, na minha cabeça, falaram, vocês não estão sabendo que eu estou voltando para buscar minhas coisas, que no início de janeiro eu estou voltando. E graças a Deus eu voltei no início de janeiro e minha vida seguiu e eu me tornei profissional. Talvez isso que você citou agora, Lúcio, seja o grande adversário realmente, não só do tocantinense, mas do jogador jovem de um modo geral. E talvez não esteja preparado porque acaba a bebida tirando a chance de ele ser um grande jogador, não é isso? Verdade, eu acho que hoje está mais fácil ainda. Naquela época já existia. Porque acho que Deus falou assim, não, esse aí eu vou cuidar. Porque no início eu tinha uma galera, amigos, a gente ia pra praça, tocar pagode, beber bebida alcoólica, né? Pinga, cachaça com montila, que misturava naquela época ali. Mas graças a Deus naquela época só tinha bebida, né? Hoje tá pior que tem a droga, né? E tá muito fácil. Então a gente que tem filho novo aí, que os garotos que estão começando a querer jogar futebol, tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje está mais perigoso ainda, então tem que ter muita cabeça no lugar.
A sua saída do Goiás foi facilitada? Porque lá tinha um Ailê Pinheiro que só saía na hora certa. Enquanto não tivesse valendo muito dinheiro, ele não deixava sair. Mas você acha que saiu na hora certa ou poderia ter saído até mais cedo? Não, acho que comigo aconteceu tudo diferente. Eu acompanhei a carreira do Wallace, que era um ídolo meu no Goiás, o meia, né? Que arrebentou, era para ser convocado para a seleção e nunca era negociado. E comigo, a primeira chance que eu tive de falar com o seu Ailê, eu falei, me ajuda que eu preciso. E ele me liberou, não teve muita dificuldade, até porque depois daquele ano as propostas foram altíssimas, né? Eu acho que todos os clubes do Brasil, a maioria, queriam me contratar e ele não dificultou não. Graças a Deus facilitou e deu tudo certo. Você foi para o Flamengo, ficou no Flamengo, conseguiu aquilo que você queria, que era se firmar como jogador nacional e depois daí para frente foi só rodar o Brasil e o mundo, né? Verdade. Depois eu fui para o Flamengo, numa equipe recheada de ídolos, né? Que quando eu era garoto... Você ficou meio tímido lá, não? Na verdade, já sou tímido, né? Mas dentro de campo, graças a Deus, não. O único problema que tinha era que era muita vaidade, né? Uma fogueira de vaidades, né? Com jogadores de nomes. Mas me receberam bem, o Júnior Baiano me recebeu bem, o Romário Diniz ficou com um pouco de ciúme, mas depois me ajudou bastante. O Sávio. É que a nossa equipe chegou bem nas competições e ganhamos poucas competições. Perdemos competições importantíssimas, principalmente a Copa do Brasil. Que se a gente ganha aquela Copa do Brasil que a gente perdeu pro Grêmio, no Maracanã, onde eu até fiz gol na final, seria só totalmente diferente. Mas depois eu fui emprestado pro Santos, tive uma passagem maravilhosa, voltei pro Flamengo e fui muito querido na minha volta também. Você conviveu com grandes craques, tanto dentro de campo como fora deles. Quer dizer, a tentação de ir para boate, para balada é muito grande. Você suportou, aguentou essa pressão e ficou quieto na sua ou você chegou a acompanhar algumas baladas? Não, eu acabava saindo, na hora certa eu saía. Eu sabia... Tem, filha? Tá bom, o pai tá dando entrevista, agora o pai volta. Não tem problema, ela é a... Você é a Ana Luísa, minha filha. Ana Luísa. Tá certo. E acabei saindo algumas vezes. Já que você vai pro pula-pula, né? Filho, papai. É a Ana Luísa, é a filha do Lúcio, né? Tá terminando. Vai lá no pula-pula. Tá terminando já, viu, Ana Luísa? Ela fica com muita saudade, que tava lá em Fortaleza, e eu ficava viajando muito. Daí, algumas vezes eu saí, mas eu sempre fui muito consciente. Eu sabia fazer as coisas, porque se tivesse treino no outro dia de manhã, eu não ia sair um dia antes. Eu geralmente saía depois de quando o time ganhava, depois de uma vitória. Que no futebol é assim, se você ganha, você pode tudo, você pode sair, ninguém vai falar nada. Se você perder ou empatar, se você sair e estiver tomando um refrigerante, vão falar que você está tomando cerveja. Então eu sempre fui muito consciente nesse termo aí. Eu sempre fui, apesar de gostar, eu sabia sair na hora certa. Bom, normalmente o jogador, quando ele consegue uma boa condição financeira, a primeira coisa dele é comprar um carro. O que você comprou com o seu primeiro dinheiro? Rapaz, o primeiro dinheiro foi uma televisão para minha mãe, o segundo foi uma casa. Terceiro foi uma chácara que eu tenho até hoje lá em Alvorada. Eu fui ajudando todo mundo, dei casa para meus irmãos, fui comprando imóveis, essas coisas assim. É um cara diferente então, né, Lúcio? Pelo menos foi, né? E vai continuar sendo, com certeza. Não, graças a Deus. Mesmo tentando fazer o certo, a gente acaba às vezes, né, errando. Mas eu, desde o início, eu sempre comprei muito imóveis, ajudei todos os meus irmãos, comprei casa para cada um deles. E eu acho que isso foi uma coisa que não... Depois, claro, eu comprei um carro bom, um carro legal, mas depois de já ter comprado alguns imóveis para mim. Depois além de ajudar todo mundo, você conseguiu guardar para você mesmo? Graças a Deus, cara. Tá tranquilo hoje? Graças a Deus. Hoje dá para viver tranquilo. Claro, tem que administrar bem, senão o cara pode ter o dinheiro que tiver no mundo. Eu não sou um cara milionário, não sou um cara rico, mas sou um cara que dá para viver legal com o que eu ganhei. Ajudei toda a minha família, tal. Alguns conseguiram seguir, outros continuam trabalhando, mas graças a Deus eu não tenho nada a reclamar da minha família, porque todos são trabalhadores. Nós vamos para um apoio cultural e na volta vamos conversar com o Rony, que também é tocantinense lá de Aurora, que está no Vila Nova, e com o Diogo Campos, que está no Atlético Tocantinense, ele que é de Aparecida do Rio Negro. Nosso intervalo é curtinho, hein? É rapidinho, é lá e cá. www.esportemaistv.com.br, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo, com som e imagem. 2011. Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em Palmas. Decisão do Campeonato Tocantinense de 2010, Gurupi e Araguaína. Campeonato Brasileiro Série D, Uberaba e Araguaína, em Uberaba. Copa Brasil de Kart, com um show dos pilotos tocantinenses em Palmas. www.esportemaistv.com.br.
sempre incentivando o esporte tocantinense. 18º Torneio Interestadual de Futebol de Base nas categorias Sub-15, Sub-17 e Feminino. Organize seu time, faça sua inscrição e participe destas importantes competições. Torneio Interestadual de Futebol de Base. 18 anos revelando talentos para o futuro. Realização: Federação Tocantinense de Futebol e LETA. Apoio: Secretaria Estadual do Esporte, Rede Sat 96 FM e site Esporte Mais TV. www.esportemaistv.com.br. Bem, voltamos na apresentação de Esporte Mais Especial aqui pela sua Rede Sat, pelo site esportemaistv.com.br. Hoje estamos fazendo um programa especial sobre os tocantinenses, que são destaques no futebol brasileiro e até mundial, por que não? Vocês ouviram já aí o Lúcio, né, novo contratado do Gurupi para o campeonato estadual. Agora vamos falar de dois tocantinenses que estão arrebentando no futebol goiano. O Rony, lá de Aurora, né, que começou no Vila Nova, rodou o Brasil inteiro, voltou para o Vila, e também o Diego Campos, que começou a sua vida agora. Primeiro, vamos falar sobre o Rony, natural de Aurora e que começou também a sua grande trajetória no Vila Nova de Goiás. Vamos conferir, vamos lá. A exemplo de Lúcio, o atacante Rony, natural de Aurora do Tocantins, também chegou bem novinho no Vila Nova de Goiás. Lá, ele disputou competições nas categorias de base até chegar à equipe principal. A minha família toda nasceu no Tocantins, então nada do que mais justo tentar descobrir talentos lá também, descobrir novos Rones, vamos dizer assim, né, para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível. Depois de se destacar do Vila Nova como um dos principais artilheiros brasileiros, Rony defendeu várias equipes do Brasil e do exterior. É muito importante você usar o esporte como uma saída de drogas, saída para situação difíceis e principalmente para crescer como cidadão, né? A partir daí, se você conseguir, se tiver talento principalmente, você já está meio caminho andado, porque o dinheiro ele vai vir em consequência daquilo que você produzir. Agora de volta ao Vila Nova, time que te revelou para o Brasil, Rony está fazendo uma boa campanha e, a exemplo de Lúcio, espera voltar ao Tocantins para montar escolinhas de futebol quando encerrar a sua carreira. Sempre que eu estou de férias eu vou para o Tocantins, procuro estar participando principalmente com as crianças lá que são mais necessitadas para contribuir, ajudar em alguma coisa. Tem projetos para o futuro de implantar um tipo de escolinha em Palmas e em algumas outras cidades ali que são maiores na região, né, para tentar expandir mais o futebol no estado, quem sabe fortalecer ainda mais para que o estado do Tocantins também possa ter, quem sabe no futuro, um clube forte e um clube, quem sabe até na primeira divisão. Ao contrário de Rony e Lúcio, Diogo Campos, natural de Aparecida do Rio Negro, Tocantins, começou praticamente agora sua carreira no Atlético Goianiense. Minha mãe, juntamente com meu cunhado, tinha uma amiga aqui em Goiânia e mandou trazer eu para fazer um teste. Aí eu vim e, graças a Deus, deu certo. A exemplo dos outros tocantinenses, Diogo Campos primeiro quer ocupar seu espaço no Atlético para depois se transferir para outras grandes equipes do futebol brasileiro. Desde menino sonhava ser jogador de futebol. Quando eu vim para a cidade grande, com o objetivo de ser jogador, eu procurei muito isso para mim e, graças a Deus, hoje estou com um sonho realizado para mim. Assim como outros tocantinenses que se consagraram no futebol, Diogo Campos também não esquece do seu estado, Tocantins, principalmente da cidade de Aparecida do Rio Negro. Um abraço para todo mundo aí do Tocantins, aí de Palmas e região, Aparecida do Rio Negro, e muito obrigado por estar torcendo por mim aí. Esse não volta agora, esse tem muito futebol ainda para mostrar para o Brasil inteiro. Estamos chegando ao final de mais um programa Esporte Mais aqui pela sua Rede Sat e pelo site esportemaistv.com.br. Vocês conheceram aí os tocantinenses fazendo sucesso no Brasil. Então, um abraço a todos e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, neste mesmo horário. Abraço, gente, até lá!